Bom dia, eu me chamo Daniele e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a fibrose cística. Convidamos para nos esclarecer sobre o assunto o professor Anderson Charles. Professor? Bom dia, Daniele. Bom dia, professor. Pois não? Nós sabemos que a fibrose cística é uma doença genética. O senhor pode nos esclarecer um pouco mais sobre essa doença? Claro. A fibrose cística é uma doença genética, como você falou, é uma doença genética autossômica recessiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que para o indivíduo adquirir essa doença, ele tem que receber um gene mutado do pai e obrigatoriamente também um gene mutado da mãe. Sendo assim, ele desenvolve a fibrose cística. Ela é uma doença que estima-se que cerca de 20% da população tem esse gene de forma assintomática. E é uma doença também que atinge mais pessoas caucasianas, ou seja, brancas, uma quantidade menor de pessoas negras e pessoas orientais. Então, quem desenvolve a fibrose cística vai desenvolver uma alteração em relação às suas secreções do organismo. Vai ter modificações dificultando assim o trabalho de determinados órgãos. Ok, professor. Existem fatores de risco para a fibrose cística? Sim, o principal fator de risco que tem que ser avaliado é o histórico familiar. Haja vista que a doença é uma doença hereditária. Ok, nós sabemos que a doença acomete ambos os sexos. Como essa doença pode ser identificada no indivíduo? Bem, existem basicamente 3 testes para identificar a fibrose cística. Ela pode ser identificada já na infância, com o teste do pezinho, que pode ser fortalecido por um outro teste, que é o teste de suor, onde é verificado os níveis, principalmente só de cloreto, e também pode ser avaliado geneticamente. O geneticista pode avaliar o seu DNA e tentar verificar se existe mutação nesse gene, que é conhecido como CFTR. Então, se ele tiver esse gene, sua probabilidade vai ser maior. Como eu falei, se ele herdar de pai e mãe, ele vai ser acometido pela fibrose cística. Ok, esse distúrbio atinge uma quantidade considerável de pessoas. Quais são os principais sintomas dela? Bem, os principais sintomas, como eu falei, ele atinge a secreção geral do organismo. Porém, eu vou mostrar aqui no modelo que o principal sintoma, o principal organismo afetado é o sistema respiratório, onde ele pode ter tosse crônica, progressiva, e pode desenvolver também pneumonia. E na parte dos brônquios, onde pode acontecer a respiração, a troca de oxigênio, ele pode estar dificultado em virtude do muco ser produzido em grande quantidade e muito espesso, dificultando assim a respiração do indivíduo. Além dele acumular mais bactérias que se prendem nesse muco, gerando assim infecções desse paciente. Isso a nível respiratório. O que a gente pode falar do trato digestório é que ele complica a atividade das enzimas digestivas, então o indivíduo vai ter uma má digestão e também uma má absorção dos seus alimentos. Quais são os tratamentos que existem para as pessoas portadoras de fibrose cística e os tipos de medicamento que elas podem tomar? O tratamento tem que ser multidisciplinar, então ele envolve diversos profissionais, desde o clínico geral, o geneticista, o pneumologista e até mesmo o fisioterapeuta, como no caso do tratamento do sistema respiratório. O fisioterapeuta vai colaborar fazendo um trabalho de fisioterapia respiratória para que o paciente consiga respirar melhor e também expelir o excesso de muco que é produzido. E associado a isso nós temos o uso de antibióticos. Como eu falei, várias bactérias invadem esse organismo e podem causar algum dano. Os antibióticos vão combater dessa forma. E no trato digestivo, se caso o pâncreas também seja acometido, tem uma insuficiência na atividade do pâncreas enzimática, esse indivíduo pode ingerir essas enzimas em forma de cápsulas ou dragas, que vão auxiliar na sua digestão e na sua absorção. Ok, professor. Por hoje é só. Nós ficamos por aqui e gostaríamos de agradecer ao professor Anderson pelos esclarecimentos prestados. E gostaríamos de deixar também essa última parte para as considerações finais do professor. Obrigada. Bem, eu gostaria de agradecer a convocação para esse vídeo, a participação, e tirar de alguma forma dúvidas de vocês. Espero que eu tenha colaborado
e estudem mais, que informação é a base de tudo. Muito obrigado.